amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo da aula de hoje, como vocês podem ver, é advérbio e locução adverbial, tá bom? Mas antes de entendermos esse conteúdo, vamos prestar atenção nos exemplos que a tia vai colocar aqui para vocês. Vamos comparar, ok? O ônibus chegou. Agora preste atenção na próxima frase. O ônibus chegou ontem. Prestem bastante atenção que a palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância, não foi mesmo? Qual circunstância? Uma circunstância de tempo, ou seja, ontem vai ser um advérbio, ok? Próxima frase. Marcos jogou bem. A segunda frase. Marcos jogou muito bem. Observe que a palavra muito intensificou o sentido do advérbio bem, tá bom? Ou seja, muito vai ser também um advérbio, perfeito? Vocês conseguiram entender que nos dois exemplos que a tia usou, o advérbio vai intensificar ou modificar o sentido da frase? Então, agora vamos entender o que é advérbio. Advérbio vai ser uma palavra invariável que modifica o sentido, que será do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, tá bom? O advérbio, ele é separado, dividido por 7 formas, tá bom? O advérbio de modo, de intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Ou seja, nós temos 7 formas de dividir os advérbios. A gente vai colocar aqui para vocês um quadro com todos os advérbios. Vamos ler. Como vocês podem ver, a primeira coluna são os principais advérbios. E a segunda coluna é o que indicam, tá bom? Talvez, acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, possivelmente, quiçá e etc. vão indicar dúvida. Olha o exemplo. Talvez você não saiba a diferença entre várias espécies de primatas, ok? Próximo. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente, demasiadamente, etc. Vai indicar o quê? Intensidade, tá bom? Por exemplo, os animais comiam depressa. Próximo. Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, junto, lá, longe, perto e etc. Vai ser o que, gente? Lugares, né? Ou seja, vai indicar lugar. Por exemplo, a árvore foi montada perto do lago do Ibirapuera, ok? Próximo. Agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente e etc. O que eles podem indicar? Vão indicar tempo, tá bom? Por exemplo, ontem os macacos se esbaldaram, tá bom? Então, o tempo foi o quê? Ontem. Próximo. Sim, certamente, efetivamente, realmente, etc. Vai indicar uma afirmação. Por exemplo,
A árvore este ano é certamente a mais inovadora. Tá bom? Por último, nós temos não, nem e etc. Vai indicar uma negação. Por exemplo, nem o trânsito, nem o mau tempo impedirão as famílias de ver a árvore. Tá bom? Bom, agora que nós já entendemos o advérbio e as 7 formas do advérbio, nós vamos entender a locução adverbial. Não é muito difícil, gente. Na verdade, é bem fácil. A locução adverbial vai ser grupos de palavras que têm a mesma função de um advérbio. A gente vai saber que um advérbio vai ser uma palavra. Logo, as locuções adverbiais serão grupos de palavras, ok? Observem os exemplos. O ladrão entrou na sala às escondidas. A locução adverbial vai ser de modo. O quê? Às escondidas. Foi o modo que o ladrão entrou. Próximo exemplo. O livro está em cima da mesa. Observe, em cima. Vai ser uma locução adverbial de lugar, tá bom? E por último, a festa será à noite. Locução adverbial de tempo. Perfeito, meus amores? Eu acho que vocês já conseguiram entender, não é mesmo? Então, vamos fazer uma brincadeirinha para fixarmos o nosso conteúdo da nossa aula. Eu vou convidar você a levantar da sua cadeira, do sofá, de onde você está assistindo essa aula e ficar de pé. Sim, isso mesmo, você precisa ficar de pé. Porque a brincadeira da nossa aula é morto ou vivo. Aquela brincadeira que a gente brinca desde muito pequenininho, não é mesmo? Eu vou falar algumas frases para vocês e se a frase for verdadeira, você vai ficar de pé. Se a frase for falsa, você vai abaixar, ok? Preparados? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Frase de número 1. A palavra que é um advérbio indica sempre a mesma circunstância? Morto ou vivo? 2. É possível que sejam criados novos advérbios e novas locuções adverbiais? Morto ou vivo? Os advérbios são limitados a um número fixo de palavras? Morto ou vivo? E por último, 4. Os sentidos de alguns advérbios e de algumas locuções adverbiais podem variar de acordo com o lugar e a época. Morto ou vivo? Agora vamos ao gabarito da atividade, gente. A primeira pergunta: você ficou de pé ou abaixado? Se você se abaixou, você acertou, porque ela está completamente errada, ela é falsa, ok? A segunda pergunta está certa, então se você ficou vivo, você acertou. A terceira também está errada, gente. Então, você deveria ficar abaixado. E a última era correta, tá bom? Era verdadeira. Então, se você acertou tudinho, depois você me conta lá, tá bom? Bom, a nossa atividade diversificada da aula de hoje, o que vocês deverão fazer? Vocês vão confeccionar, tá? Um jogo da memória de advérbios e locuções adverbiais. Como será esse jogo da memória? Você vai criar pares, né? O jogo da memória são pares. Um par você vai colocar o advérbio. No outro par você vai colocar
a locução adverbial para esse advérbio, ok? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Um beijo. Tchau.